Aqui é o seu Fala Meu Ilustre e nós vamos estar falando agora a respeito do dia 31 de março de 1964. É evidente que não aconteceu tudo única e exclusivamente no dia 31 de março. Uma sucessão de fatos culminou com uma intervenção militar naquela data, livrando o nosso querido Brasil de ser, desde aquela época, um partido comunista. A década de 60 foi uma década marcante dentro do contexto sociopolítico, econômico e cultural da humanidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria entre os antigos aliados Estados Unidos e União Soviética, mobilizou e causou transformações grandiosas em todas as partes do mundo. No início da década de 60, a China comunista, aliada de Cuba e da União Soviética, tentavam já, a partir do início da década de 60, implantar o comunismo no Brasil, o maior país da América Latina, o quinto maior território do mundo. E no início da década de 60, o presidente do Brasil era Jânio Quadros. E Jânio Quadros, eleito presidente, já tinha relações com os comunistas, tanto que nesta época ele estava na União Soviética, Jânio Quadros lá tratando de relacionamentos e de treinamentos para guerrilhas e terrorismo. E o seu vice-presidente, o João Goulart, estava na China, na China comunista, governada por Mao Tse-tung, o pior ditador comunista de todos os tempos na China. O cara que foi um dos maiores genocidas. Inclusive, tinha cidades na China, na época de Mao Tse-tung, em que corpos de seus inimigos eram dependurados em ganchos em frente às lanchonetes e restaurantes e eram comidos, Inclusive, estudantes recortavam, cozinhavam e comiam corpos de diretores de escolas e professores. Olha só a situação de um país comunista governado por um ditador comunista, Então, o início da década de 60 veio tendo no Brasil já essa pretensão de se instalar aqui uma ditadura comunista. Isso veio se desenrolando e com o governo fatídico de Jânio Quadros, que veio a renunciar ao seu mandato de presidente da República, assumindo em seu lugar o seu vice-presidente João Goulart. Inclusive, quando Jânio renunciou à presidência da República, João Goulart estava na China comunista, Estava lá, tendo as suas relações com o comunismo chinês. E o Brasil estava em polvorosa, inflação de quase 100%, aliás, inflação de 100% ao ano, As chamadas reformas de bases que ele tentava implantar não eram bem sucedidas, o país estava tumultuado dentro do contexto sociopolítico, econômico, cultural, principalmente no contexto político. O povo estava preocupado, o povo estava desesperado, os políticos em polvorosa e a tendência comunista de João Goulart preocupava setores da sociedade. Ele, aqui a gente vai tentar resumir, ele tentou por várias formas se manter no poder enquanto assumiu a presidência da República. No dia 13 de março de 1964, ele realizou o chamado Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, um comício que colocou muita gente na rua, 150 mil pessoas àquela época, E aí uma multidão ouvindo as propostas e o pedido de João Goulart para que permanecesse no poder, ele que já tinha aí as suas relações com o comunismo chinês, com o comunismo cubano, com o comunismo soviético, Só que uma semana depois,
no dia 19 de março de 1964, o povo reagiu. E o povo foi para a rua na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma semana após o começo da Central do Brasil, lá em São Paulo, saindo da Praça da República e chegando à Praça da Sé, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade colocou mais de 500 mil pessoas nas ruas. E eu vou dizer para você, meu amigo, você pode dizer, poxa, é pouca gente. Pode ser pouca em relação à população brasileira de hoje, de 210 milhões de brasileiros. Naquela época o Brasil não tinha nem 80 milhões de brasileiros. 500 mil pessoas na rua, ao mesmo tempo se manifestando, era algo jamais visto na história do nosso país. E o interessante é que a história, ela está se repetindo. Nós vemos, a exemplo do que aconteceu em 1964, a intenção que se tem de se instalar uma ditadura comunista no Brasil. Os esquerdistas que perderam o poder, aliados a esta imprensa suja, porca, não param nem um minuto de tentar implantar essa ditadura comunista em nosso país. Haja vista a China aí, que é a exportadora do vírus chinês, da peste chinesa, e que hoje é uma das maiores potências econômicas mundiais, tentando dominar o nosso país. Só que, ao contrário de 1964, o povo está pedindo intervenção, o povo vai para a rua, está sendo cerceada a sua possibilidade de ir para a rua por conta desses lockdowns, toques de recorrer por conta da pandemia, senão o povo já estaria lá marchando. A família com Deus pela liberdade, não para depor um presidente da República com pretensões comunistas como depois João Goulart, mas para dar força e garantir o poder que lhe foi dado ao presidente, que foi dado pelo povo ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele que é democrático, ele que governa com a Constituição na mão, ao contrário do que diziam na época das eleições, que seria um fascista, seria ditador e tal. O Jair Bolsonaro governa com a Constituição na mão, um governo extremamente democrático. Então, depois, no dia 19 de março, aquela marcha da família com Deus pela liberdade, uma sucessão de fatos aconteceu. E aí o que acontece? No dia 31 de março de 1964, tropas saindo de Minas Gerais, comandadas pelo Olímpio Mourão, saíram com destino a Brasília, passando pelo Rio de Janeiro. Era o poder militar garantindo que o Brasil não seria tomado, não sofreria um golpe militar dado pelo então presidente da República, João Goulart, que tinha fortes relações com o comunismo cubano, chinês e soviético. Já havia no Brasil enviados pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, a Cuba, muitos brasileiros treinados para a guerrilha, treinados para o terrorismo. Havia também outros enviados para a própria Rússia e União Soviética para terem esse treinamento terrorista que é próprio dos comunistas. E os militares garantiram, no dia 31 de março de 1964, que o Brasil não fosse dominado e não sofresse um golpe de Estado que o tornasse uma ditadura proletária e comunista. Mas por que você, Maurício, diz que não houve golpe militar no dia 31 de março de 1964? Por que não houve golpe militar em 1964? Se houve um golpe, esse golpe foi civil. Entenda, se houve um golpe, esse golpe foi civil e não militar. Os militares apenas garantiram de que os civis do Congresso Nacional tivessem a garantia e a certeza
de que o golpe planejado por João Goulart e os seus aliados comunistas não seria implementado. Então, no dia 31 de março, essa garantia foi dada. E no dia 1º de abril, do dia 1º de abril para o dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, o Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República do Brasil. Isso gerou uma polêmica. O então chefe da Casa Civil do governo Goulart, do presidente João Goulart, o Darcy Ribeiro, ele disse que o presidente estava no país e a Constituição diz que só pode ser declarada vaga a presidência da República se o presidente da República estiver ausente do país sem comunicado prévio, formal, oficial ao Congresso Nacional. Ocorre que se ele estava no país, por que ele não estava em Brasília? O chefe da Casa Civil disse de que João Goulart estava viajando com destino ao Rio Grande do Sul. E se ele estivesse viajando para o Rio Grande do Sul, por que não voltou para Brasília? E depois que foi declarada vaga a presidência da República, por que ele não apareceu e disse: estou aqui, eu não saí do país? Fugiu para o Uruguai com o seu cunhado, o Leonel Brizola, outro comunista também que estava aliado a João Goulart para dar o golpe comunista em 1964. O presidente do Senado, o Moura Andrade, quando declarou vaga à presidência da República, ele disse a célebre frase: o presidente João Goulart deixou a nação acéfala numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Portanto, o João Goulart, de fato, deixou a nação acéfala, fugindo do país e deixando o povo à mercê da sorte que esperava ele. Fosse uma sorte comunista, mas que não conseguiu o seu êxito exatamente por conta da garantia que os militares deram, de que não haveria o golpe de Estado dado pelo presidente João Goulart. No dia 3 de abril, assumiu a presidência da República o presidente da Câmara Federal. Ocorre o quê? Nós vemos um civil, o presidente do Senado Federal, o Moura Andrade, declarando vaga à presidência da República. Depois nós vemos um outro civil, eleito pelo voto popular, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumindo a presidência da República. E, posteriormente, ele deu posse à chamada Junta Militar, onde representantes das 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, passariam a dar condução ao processo de governabilidade do Brasil. A Junta Militar, com essas 3 representações das Forças Armadas, assumindo aí no dia 9, organizou a eleição do primeiro presidente do período militar, que foi o Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelo Branco foi eleito no dia 11 de abril de 1964. Ele obteve, na sua eleição, 361 votos do Congresso Nacional. Veja bem, os legítimos representantes do povo no Congresso Nacional elegeram o presidente da República, Castelo Branco, um colégio eleitoral elegendo o seu presidente. Em que ditadura, em que golpe você já viu o presidente ser eleito pelos representantes do povo? Bom, os civis iniciaram o comando da transição e um militar assumiu, eleito com 361 votos dos membros do Congresso Nacional.
O segundo presidente da República foi o Arthur da Costa e Silva, ele que obteve 254 votos, né, sendo eleito o segundo presidente do período militar. Eu quero lembrar você, meu amigo internauta, neste programa Fala Meu Ilustre, nessa nossa live, nós não vamos nos referir ao período dos militares como regime militar, nem como ditadura, e nem vamos nos referir ao dia 31 de março de 1964 como golpe. Essa narrativa que foi, ao longo das décadas, colocada na cabeça do brasileiro como sendo verdade absoluta, ela não é assumida neste programa, por mim e nem deve ser por você, patriota, que pesquisa e que estuda a história por um outro viés. Eu já acreditei nessa narrativa por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, até que fui pesquisar sem um nervosismo político e cheguei à conclusão de que não houve golpe e de que não houve ditadura, e nós vamos provar isso nesta celebração que fazemos hoje ao dia 31 de março de 1964. O terceiro presidente eleito pelo Colégio Eleitoral foi o general Emílio Garrastazu Médici. Ele obteve 293 votos do Colégio Eleitoral, né? Os dois primeiros presidentes militares eram marechais, né? O Marechal Castelo Branco, o Marechal Costa e Silva, e aí o terceiro presidente, o quarto e o quinto, eram generais. Então, o general Emílio Garrastazu Médici foi eleito o terceiro presidente do período militar com 293 votos. O quarto presidente do período militar eleito foi o Ernesto Geisel. Ele obteve do Colégio Eleitoral 400 votos do Congresso Nacional. Era também general do Exército. E o quinto e último presidente eleito, né, do período militar foi o João Batista Figueiredo, que obteve 355 votos do Congresso Nacional do Colégio Eleitoral. Então, o João Batista Figueiredo, ele que iniciou a abertura política, que eu também aqui contesto essa palavra muito utilizada, a redemocratização do Brasil. Se houve redemocratização, eu estou admitindo que houve um período em que não foi exercida a democracia popular. Então, eu não uso essa palavra redemocratização no período que sucedeu os militares. Não uso. A narrativa nos livros didáticos, na imprensa, né, na cultura, é de que nós tivemos a chamada redemocratização a partir de 85. Não foi redemocratização. Foi o período em que o Brasil voltou a ter eleições diretas. Antes, as eleições eram indiretas. Ou seja, o povo elegia os seus deputados e senadores que compõem o Congresso Nacional, e esses elegiam o presidente da República. Inclusive, o primeiro presidente civil eleito depois dos militares, o Tancredo Neves, foi pelo mesmo processo. Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral da mesma forma que foram os 5 presidentes militares, ou seja, eleição indireta. Porque nós tínhamos, no período dos militares, eleição direta para governador, para deputado estadual, federal, para senador, e a eleição era indireta para presidente da República, uma vez que o povo, sendo representado no Congresso, elegia o seu presidente. Então fica evidente aí de que não houve um golpe militar, houve uma intervenção militar no sentido de garantir a soberania brasileira e impedir
que um golpe comunista e proletário fosse aplicado no Brasil pelo então presidente João Goulart, aliado da China comunista, da União Soviética e de Cuba. Então, fica muito claro de que não houve golpe militar. Quero lembrar a você, se inscreva no canal, né? Compartilhe os vídeos do canal, assista a todos os vídeos na íntegra, ative o sininho de notificações, comente o assunto abordado, isso é muito importante. E como o canal ainda não é monetizado, né? Eu quero pedir a você que contribua com o Pix. A chave Pix está aí aparecendo, né? Através do e-mail você pode contribuir com qualquer valor. Eu lhe serei muito grato mesmo em você estar ajudando esse canal que é conservador, que é de direita e que tem como lema promover, denunciando a má política e promovendo os bons valores, né? E nós estamos aqui celebrando o 31 de março de 1964, quando os militares impediram de que o Brasil se tornasse uma república, uma ditadura comunista, né? E por falar em ditadura, nós vamos provar também agora, por A mais B, de que não houve ditadura militar no Brasil. Antes disso, eu quero explicar a você o seguinte: as formas de governo, né, os sistemas de governo e os regimes de governo. A forma de governo, né? Nós temos apenas duas formas de governo. A forma monárquica, a monarquia, e a república. O Brasil já experimentou essas duas formas de governo. Fomos uma monarquia até o ano de 1889, quando no dia 15 de novembro de 1889, ali sim, houve um golpe que os livros didáticos chamam de proclamação da República. Houve um golpe contra o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que era adorado, que era venerado, que era amado pelo seu povo e que muito fez pelo nosso país. Inclusive, recebeu o título de o Magnânimo, né? Então, tivemos as duas formas de governo. Tivemos a monarquia e desde 1889, no Brasil, se instalou a República. Então, a forma de governo do Brasil é republicano, é a República. O nosso sistema de governo, que também existem dois sistemas de governo, o parlamentarismo e o presidencialismo. No parlamentarismo, o chefe de governo é eleito pelo Congresso Nacional, é eleito pelo parlamento, como eram os militares na época do período militar no Brasil. O parlamento elege o chefe de governo e o povo elege o chefe de Estado, que é o presidente, que é uma figura mais decorativa. Então, entre os dois sistemas de governo, parlamentarismo e presidencialismo, no Brasil, nós temos o presidencialismo, cuja maior autoridade política é o presidente da República, muito embora, a autoridade maior política que está se sobressaindo em nosso país, na atualidade, seja o judiciário. Não sei se você concorda comigo. E temos o regime de governo. Então, nós somos, a forma de governo no Brasil é república, o sistema é presidencialista e o regime de governo também existem em duas formas, em duas maneiras. Existe o regime autocrático ou autocracia, em que apenas um manda, em que apenas um comanda, e existe a democracia, em que muitos mandam, muitos comandam através da representatividade popular. Auto, já está dizendo, autoritário, autocrático, é ditatorial. E o democrático, demo, povo, cracia, governo, governo do povo. Então, o nosso regime é democrático. Então, nós somos
na forma de governo. Uma república, um sistema presidencialista e somos um regime democrático. E é aí que eu quero entrar e falar para você e mostrar de que não houve ditadura militar no Brasil. Porque se os presidentes militares eram eleitos pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso Nacional, que por sua vez era eleito pelo voto popular, ou seja, representando democraticamente o povo, né, o presidente militar era eleito indiretamente pelo povo. E se nós tínhamos como regime, né, o regime democrático, como um regime democrático pode ser chamado de ditadura? Qual ditadura no mundo você já viu em que há uma sucessão de chefe de Estado e de governo? Qual ditadura no mundo você já viu em que há uma transição de nomes? A Revolução Cubana, por exemplo, de Fidel Castro, que os comunistas chamam de presidente, né? Ele fez a Revolução Cubana juntamente com Che Guevara, seu irmão Raul Castro e outros. O que acontece? Desde que assumiu o poder, só deixou o poder depois que morreu e assumiu em seu lugar o seu irmão. Isso é um governo com regime autocrático, ditatorial. No Brasil, em 21 anos, nós tivemos 5 presidentes durante o período militar. Que ditadura é essa em que quem está no poder aceita ser sucedido por outro pelo voto popular representado pelo Congresso Nacional? 5 presidentes da República durante um período de 21 anos apenas. Então, não houve ditadura, o regime era democrático, né? Qual ditadura você vê o ditador permitir a criação de veículos de comunicação falada, escrita e televisiva? Durante o período militar, que era democrático, foram criadas as principais redes de televisão do país. A revista Veja foi criada no dia 11 de setembro de 1968, período militar. A revista Isto É foi criada em 1976, período militar. A Rede Globo de televisão foi criada em 1965, período militar. A Rede Manchete foi criada no ano de 1983, período militar. A Rede Bandeirantes foi criada no ano de 1967, período militar. O SBT foi criado em agosto de 1981, período militar. Em que ditadura você já viu o ditador permitir a criação de várias redes de televisão, de vários veículos de comunicação, como jornais, revistas, rádios e TV de iniciativa privada? Concessões dadas pelo governo. E essas mesmas emissoras, esta mesma imprensa, falava contra o governo militar. Então, não houve ditadura militar no Brasil. Os festivais da canção. Olha, durante o período militar, foi a maior efervescência e a maior produção intelectual em todos os setores da cultura do país, seja no cinema, seja na música, seja no teatro, na televisão. O Brasil experimentou uma grande produção cultural na literatura, inclusive, durante o período militar, que era democrático. Os festivais da canção, realizados inicialmente pela TV Excelsior e depois pela TV Record e também a TV Globo, revelou grandes nomes da música popular brasileira, como esses que até hoje ainda questionam o governo militar, como Chico Buarque de Holanda, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e tantos outros. Esses que criticavam o governo militar se fizeram em cima dele
e tinham liberdade de fazer as suas produções e tinham, inclusive, que pensar para poder produzir. Ah, mas houve a censura. Já dissemos aqui em outro programa de que havia censura, mas não havia proibição. Se houvesse proibição, nenhum desses artistas teriam gravado os discos, teriam produzido os filmes, né, como foi o grande Glauber Rocha, que é aqui da nossa vizinha Vitória da Conquista. A censura, ela simplesmente dizia: você tem que fazer assim, 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 assado. Não vai usar palavras torpes, palavras depreciativas contra nenhum dos gêneros. Essa porcaria, esse lixo cultural que é apresentado hoje na televisão, nas novelas, nos programas, né, de auditório, na música, tudo isso no período da censura não era permitido. Mas hoje nós vemos esse lixo invadindo as nossas casas pelas emissoras de televisão e pela música. A censura podava, né? Aí você fala: ah, Maurício, mas e as torturas, né? E as mortes do período militar? Você já percebeu que só se cobra as mortes que foram feitas, praticadas pelo governo? E aquelas que foram praticadas, pelos terroristas durante o período militar? Aqueles que queriam derrubar o governo pela força das armas, treinavam guerrilhas em Cuba e vinham para o Brasil. Você sabia que uma ex-guerrilheira, ex-terrorista que assaltava bancos, que matava pessoas, inclusive pessoas dissidentes das próprias guerrilhas, se tornou o presidente da República Federativa do Brasil, a Dilma Rousseff? Sabia que ela era terrorista, guerrilheira? Então, muitas mortes foram praticadas pelos guerrilheiros. Aquele que é venerado pela esquerda no Brasil, o Carlos Marighella, que desenvolveu o Manual do Guerrilheiro Urbano, ou seja, ensinando como que o cidadão brasileiro deveria utilizar a arma e a força para derrubar o governo. Ou seja, como é que você luta pela democracia querendo tirar um governo que não pelo voto popular, que é a mais forte expressão da democracia? Então não houve ditadura militar, não houve golpe militar. 5 presidentes eleitos pelo colégio eleitoral e o primeiro presidente civil eleito posterior ao período militar, o Tancredo Neves, foi eleito da mesma forma pelo colégio eleitoral. Infelizmente, não assumiu o cargo porque morreu às vésperas e assumiu em seu lugar o José Sarney. E veja bem, além de não ser um período de ditadura, o período militar foi um período de grandes avanços. O Brasil chegou a ser a 8ª economia do mundo. A economia do Brasil crescia de forma acelerada, que hoje só pode ser igualada ao crescimento econômico da China atual. Então não houve ditadura durante os 21 anos que os militares governaram o Brasil. A definição de ditadura: ditadura é a supressão dos direitos individuais do cidadão. Você não pode falar, você não tem liberdade para se opor ao governo, ocorrem prisões arbitrárias e você perde a liberdade de ir e vir. Quero chamar sua atenção. A ditadura se caracteriza pela supressão dos direitos individuais do cidadão. Você não pode falar, você não tem liberdade para se opor, você não tem liberdade de ir e vir e ocorrem prisões arbitrárias. Você já percebeu que tudo isso está acontecendo nos dias de hoje? Então você está dizendo, Maurício, que o governo Bolsonaro é ditatorial? Não. Porque isso tudo está acontecendo nos estados e nas cidades.
com essa liberdade que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal para os governadores e prefeitos tomarem decisões. E agora os prefeitos estão até à mercê das decisões dos governadores. Nós estamos vendo nos estados a supressão dos direitos individuais do cidadão. Nós estamos vendo prisões arbitrárias e até morte, como aconteceu aqui na Bahia, a morte de um policial pela própria polícia. E sendo cerceada a nossa liberdade de ir e vir, porque a partir das 18 horas você não tem liberdade de ir e vir, de transitar. Então, se formos falar de ditadura, nesse período nós estamos tendo. No período dos militares, o cidadão de bem, o cidadão trabalhador, que não se envolvia com terrorismo, que não se envolvia com guerrilhas, ele andava livremente. Então, se você não tinha documentos no seu bolso, isso já identificava você como uma pessoa que não tinha características de cidadão de bem. E principalmente os guerrilheiros, os terroristas, não andavam com seus documentos, né, para não serem identificados, e quando os tinham, eram documentos falsificados, né? Então, hoje é dia de celebrarmos o 31 de março de 1964. E lembrando que a história se repete. Vemos uma pressão total, né, de forças antagônicas, de adversários políticos contra um governo eleito democraticamente, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a todo custo colocar esse país nos eixos, mas que está encontrando muita dificuldade exatamente porque, a exemplo de 64, as forças antagônicas, os comunistas, a esquerda brasileira aliada à esquerda mundial, principalmente a China comunista, estão pressionando através da imprensa, né, e de todo esse arcabouço cultural que foi criado para tentar diminuir, né, e derrubar esse governo sério, honesto e democrático. Veja que o presidente Bolsonaro está há 2 anos e 3 meses no poder. Nenhuma denúncia de corrupção em seu governo. Está há 2 anos e 3 meses no poder. Nunca se insurgiu contra nenhum dos outros poderes, contra o legislativo nem contra o judiciário, muito embora tenha sido atacado por esses próprios poderes. Ele governa com a Constituição na mão, porque é democrático, como foi o governo democrático dos militares entre 1964 e 1985.